Olá, caríssimos irmãos. Hoje vamos falar um pouco a respeito da direção espiritual. Nós sabemos que esse tema já foi falado aqui no programa várias vezes, pelo menos 2 ou 3 vezes. Mas hoje eu venho falar de uma coisa que antecede a direção espiritual. E o que será que antecede a direção espiritual? A vida espiritual, ela deve primeiro existir para que depois a pessoa procure um padre para fazer a direção espiritual. O que é que acontece? Muitas pessoas procuram um sacerdote dizendo que querem uma direção espiritual, sendo que elas nem vida espiritual têm. Ah, mas como é que o senhor pode julgar que elas não têm vida espiritual? Basta fazer algumas perguntas, não precisa fazer muita pergunta à pessoa. A pessoa diz, padre, eu não me confesso há 3 anos. Padre, a última vez que eu fui na missa foi no Natal do ano passado. Eu não tenho costume de rezar, De vez em quando eu rezo. Eu como igual um bicho, não rezo antes de comer. Essa pessoa tem vida espiritual? Não. Esse é um grande indício de que essa pessoa precisa primeiro construir uma vida espiritual, para depois de ter a vida já construída, já alicerçada, ela possa querer dar um upgrade na vida espiritual. Ela vai o quê? Melhorar a vida espiritual. Vai fazer que a vida espiritual comece a dar frutos. E a vida espiritual precisa dar frutos. Com a vida espiritual sem frutos, é uma árvore que, segundo nosso Senhor Jesus Cristo, deve ser cortada e jogada no fogo. Portanto, todos nós, ninguém está dispensado deste compromisso. Todos nós precisamos dar frutos. Portanto, antes de procurar um padre para fazer direção espiritual, primeiro construa uma vida espiritual sólida. Uma vida espiritual sólida não consiste em rezar uma Ave Maria por semana. Uma vida espiritual sólida não consiste em ir na missa um domingo por mês. Uma vida espiritual sólida não consiste em fazer uma penitência na quaresma. Isso é muito pouco perto do que se espera de uma pessoa que deseja construir uma vida verdadeiramente espiritual. Eu preciso ter um programa de vida espiritual para colocar em prática. Depois de ter colocado por um bom tempo, isso sim, por mais de 1 ano, aí quem sabe eu posso procurar um diretor espiritual para que possa me ajudar ainda mais na construção desta vida espiritual que está precisando ser construída. Lembrando sempre que mais importante do que ter um diretor espiritual, eu preciso ter uma vida espiritual. Existe uma santa da igreja e da nossa ordem, muito famosa, que ela não tinha diretor espiritual. Ela, não sei o que acontecia, que ela não se sentia muito bem em ter direção espiritual. E essa pessoa é Santa Teresinha do Menino Jesus. Isso não significa que eu estou dizendo que vocês não podem ter diretor espiritual, que vocês não devem procurar um diretor espiritual. Estou dando um exemplo de uma pessoa que não tinha diretor espiritual, mas tinha vida espiritual. Não adianta eu ter um diretor espiritual, mas não ter vida espiritual. Eu preciso primeiro ter a base, que é a vida espiritual, para depois procurar um diretor espiritual. Reze, peça a luz do Espírito Santo para que ele te ajude a construir as bases da vida espiritual, para depois procurar ter
um diretor espiritual propriamente dito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.